Fala, arquibancada virtual do canal Mengão. Estamos aqui presentes para falar dos pré-candidatos à eleição do Clube de Regatas do Flamengo 2024 e hoje vamos falar de Eduardo Bandeira de Melo, Eduardo Carvalho, né? Conhecido como Eduardo Carvalho, como Lula gosta de chamar, ex-presidente do Clube de Regatas do Flamengo, hoje deputado federal, que está aí pleiteando, fazendo informações que nós temos, inclusive fazendo reuniões com os sócios do Flamengo na luta para ser candidato à presidência do Flamengo. Ele que tem dado algumas entrevistas, nas entrevistas ele fala que não, que pretende outros. Muitos falam que o candidato do sonho dele é o Flávio Willemann, no qual a gente já falou aí, você pode vir, procurar aí e achar o vídeo sobre o Flávio Willemann, mas na minha cabeça, na minha opinião, ele é sim um candidato, um forte candidato, candidato da oposição, o Messias da oposição, né? Aonde ele já vem trabalhando muito e procurando muitas pessoas, os seus assessores vêm procurando pessoas para estar fazendo reunião com ele, para falar. Eduardo Bandeira de Melo, que todo mundo sabe que veio com esse time que está hoje no poder do Flamengo, né? Lá em 2013, ele não era o candidato, na verdade o candidato era o Landim e o Valim. Valim presidente e o Landim vice, mas a chapa deles foi impugnada pelo Maurício Gomes de Matos, né, o Conselho de Administração, todo mundo lembra disso, era então o presidente do Conselho de Administração. E o Eduardo Bandeira de Melo veio candidato em 2013 e ganhou. Em 2015 ele rompeu com esse grupo e veio de novo para se reeleger a candidato do Clube de Regatas de presidente do Flamengo. Bandeira que teve o seu mérito ali na parte do Profut, né? Ele foi, né, politicamente falando, ele foi um cara que trabalhou muito nos bastidores lá em Brasília para conseguir o Profut, mas a gente sabe também que na questão do futebol foi péssimo, né? Ele vai vir com esse discurso da profissionalização, né? E tem algumas perguntas para fazer ao Eduardo Carvalho. Ele deixou o futebol muito na mão do Rodrigo Caetano na época e do Fred Luz, né? Então esse é o Bandeira. É um cara que já é conhecido pela torcida, não é um cara muito bem quisto, né, por uma parte da torcida, mas é ele que leva os louros da reestruturação do Flamengo. O Eduardo Carvalho, né? O Eduardo Carvalho, como costumeiramente eu gosto de chamá-lo, ele é um cara polêmico, né, irmão? Um cara muito polêmico. Ele é um cara que a opinião é dele, ele não negocia a opinião, isso é bom? É bom, até um certo ponto é bom, não tenha dúvida disso, entendeu? Ele tem as convicções dele, isso é válido, né? Tanto que ele foi eleito e foi reeleito presidente do Flamengo, né? Então, um cara que trabalhou sim. Tá um camarada aposentado, tinha tempo para trabalhar, ficar à disposição do Flamengo, e ele ficou muito à disposição do Flamengo. Colaborou, trabalhou, respeitou, né? Ele também, que trabalhou também no pleito da atualização estatutária do Flamengo, ele trabalhou nisso, né? Um camarada que está no Flamengo desde 77, 78, por ali, um cara que está há bastante tempo no Flamengo. Ele não chegou. Caiu de paraquedas sim na função de presidente do Flamengo. Mas ele não transitava politicamente no clube antes de ser presidente. É isso aí. Ele era um cara que ia lá no conselho, né? Um cara sempre muito apaixonado pelo Flamengo. Ia lá no conselho, né? Dava as opiniões dele. Deve ter trabalhado em uma outra comissão. Tanto que quando teve a reformulação de 92 do Estatuto do Flamengo, ele estava presente. Ele trabalhou nessa... né, ele fazia parte da comissão de estatuto do Flamengo. O Eduardo que tem uma história sim, com o Flamengo sim, não tenha dúvida disso. Mas foi necessário naquele momento ali, foi necessário para aquele momento, precisava se respeitar. Acho que ninguém como ele, que trabalhou na comissão estatutária, para sentar na cadeira como ele sentou e respeitou o estatuto do clube, uma vez que teve uma emenda colocada no estatuto do Flamengo em 2012, 11, 12 ali, pelos sócios, né, pelos sócios conselheiros do Flamengo, eles colocaram uma responsabilidade com os contratos e com o nome do Flamengo atrelado ao presidente do clube. Se o Flamengo vivesse qualquer situação ruim de contrato com qualquer patrocinador ou que as finanças do Flamengo fossem comprometidas, esse presidente iria pagar com o seu patrimônio, né? Então, assim, Eduardo sentou, respeitou isso, botou o protocolo debaixo do braço e trabalhou em tudo ali. Mas no seu segundo ano de gestão, houve muitas polêmicas, né?
polêmica chamando o torcedor de falso torcedor, dando banana pro torcedor. Tudo isso aí é um candidato muito, mas muito mesmo, que vale a pena a gente acompanhar o pleito eleitoral desse ano, né, Sim, mano? É o grande... Vale a pena, até porque talvez agora vão dizer que o Flamengo do Eduardo Carvalho e o Flamengo do Rodolfo Landim. Qual é o melhor Flamengo? Situação ou oposição? Mas a gente não quer polarizar, a gente não quer que o Flamengo viva essa polarização, nós contra eles contra nós não queremos o Flamengo mesmo sabendo vivendo que o Bandeira isso. é o candidato que nos une. Entendeu? Como é que é dizer o candidato que nos une? É o candidato que, se vier pela oposição, eu tenho certeza que esse racha que pode ter na situação não vai existir. Porque todos sabemos que a campanha vai ser muito forte pelo Bandeira. No caso, o racha na situação, né? Dentro, no racha na situação. A campanha de fora para dentro do clube vai ser muito grande pela volta do Bandeira. Existem muitas pessoas interessadas, muitas energias exteriores interessadas na volta do Bandeira de Melo à presidência do Flamengo. Então, o Bandeira e aí falando da situação, que é o candidato que nos une. É onde eu tenho certeza que, se o Bandeira vier realmente candidato, a situação não vai estar dividida no pleito, porque a maior chance do Bandeira é que os candidatos da situação venham e se dividam os votos para ele ter alguma chance, e principalmente o do desempenho do futebol. Se o desempenho do futebol não for bom, ele vira forte candidato da oposição para esse pleito. Forte candidato, mas com algumas ressalvas, e eu quero fazer as minhas ressalvas. Vale lembrar que o futebol na era do Eduardo Carvalho, o futebol não foi bem não, hein? Mas a narrativa é boa. Entendeu? A narrativa pode ser boa, mas isso aqui, tudo isso para você, torcedor rubro-negro, pensar. A gente aqui está trazendo essa série de mensagens dos pré-candidatos à presidência do Flamengo para fazer você conhecer e pensar e estudar, né? Estudar o perfil de cada candidato, mesmo que você não vote. Sabe por quê? Porque é importante a gente saber quem vai comandar o Flamengo. Até para você saber cobrar ele. Você vai ver aqui qual é o plano dele, o que ele pensa como Flamengo. A gente vai trazer, a gente promete trazer os fatos aqui, como ele pensa, até quando ele sentar na cadeira, você saber cobrar o que realmente esse presidente pode entregar para você. Seguindo na linha do respeito e do comprometimento com o torcedor rubro-negro, eu quero fazer um convite, presidente, ex-presidente e possível, vou chamar possível, a gente não sabe, mas tudo caminha para que seja, que você, Eduardo Carvalho, Eduardo Bandeira de Melo, receba o convite, sentar com a gente aqui nessa bancada, para a gente trazer as propostas, trazer as ideias suas para presidente do Flamengo. Então é isso, galera. Mais um pré-candidato aí, Eduardo Bandeira de Melo, foi presidente do Flamengo por 2 gestões, de 2013 a 2018, possível pré-candidato aí às eleições do Flamengo 2024. É isso, rapaziada. Fica ligado aí que a gente traz mais conteúdos para vocês. Saudações rubro-negras.